Olá pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre anotação e registro de enfermagem, tá? Seguindo o calendário de treinamento do mês, então esse é um dos treinamentos. Tem outro treinamento aqui na plataforma, né, na intranet, para vocês preencherem, tá? Então um pouquinho da anotação, né? Todo mundo faz anotação, todo mundo faz o registro, mas qual que é o conceito disso, né? O que isso nos ampara, né? Então, o registro de enfermagem é um registro sério, né? Baseado na legislação do exercício profissional, que nos dá todos os subsídios de evolução do nosso paciente, de como ele está. O termo anotação de enfermagem é um termo muito abrangente, ele serve para todos os profissionais, porque a evolução do caso, a evolução da situação, ou é realizada pelo médico ou pelo enfermeiro. Então, nós, né, os técnicos, os auxiliares, realizam a anotação. Ela deve ser 24 horas, ou seja, cada período deve realizar a sua anotação. Cada intercorrência deve ser realizada a sua anotação. Aqui um pouquinho, né, do que implica a não realização correta dessa anotação, né? Então, eu posso ser punido se eu realizar de forma incorreta ou se eu não realizar. A gente aprende lá na formação que a gente não realiza anotação de enfermagem por procedimentos que eu não fiz, né? Exemplo, fulano de tal pulsionou o acesso periférico. Não, quem vai evoluir vai ser fulano de tal, né? Se eu evoluir, vou colocar realizado punção venosa, certo? Ele segue uma questão do código de ética dos profissionais, né? E eu posso ser punido, né? Legalmente pelo Código Penal Brasileiro sobre algumas intercorrências que estão descritas lá no meu prontuário que eu não realizei, tá? Fora isso, eu tenho algumas questões financeiras, né? Sabe que o hospital ele vive dos atendimentos do hospital, né? Todo o dinheiro que a gente arrecada são referentes ao atendimento. Então, tudo que eu não registro na informação, eu não consigo cobrar. Nosso faturamento não cobra. Um exemplo, se eu pulsionei o paciente e usei 2 abocates e evolui um, o hospital só infelizmente vai cobrar apenas um abocate, um catéter, né? Então, por isso que a evolução tem que estar reduzida, tá? Alguns avisos importantes em relação a isso, né? É um documento legal, é de defesa dos profissionais, com ele que a gente se defende em relação a processos, né? É importante que cada profissional anote o procedimento de cuidado realizado que fez, né? Lembrando que todo documento particular apenas provará a declaração, mas não o fato, tá? Então a gente tem que ficar bem atento a isso, beleza? E evitar palavras, né? Evitar rasuras, né? A gente já falou várias vezes, né? Se eu errar, até no próximo slide, tá? Eu coloco um digo, né? Evitar borrar, evitar cancelar, né? Evitar tudo isso para que a gente não tenha problema. E sempre no final da evolução, sua assinatura, né? Para ser mais claro, né? O objetivo, né? É atender a legislação vigente, garantir a continuidade da assistência, promover a segurança do paciente, né? Promover o ensino e pesquisa, facilitar a auditoria, aquilo que eu falei, né? O registro é muito importante para que a gente consiga realizar as cobranças hospitalares, né? Das nossas contas, né? Então, como que deve ser registrado, né? Sempre seguido data hora, sempre escrito quando é manual. Hoje a gente já consegue fazer tudo digital, mas sempre manual, sempre com uma letra certinha, sempre com carimbo. Carimbo é lei, tá? Eu preciso usar o carimbo, né? Eu preciso assinar em cima do meu carimbo, certo? Algumas regrinhas, né? Elas devem ser registradas com o cabeçalho devidamente preenchido, então ninguém assina um cheque em branco. Então, sempre quando eu registro, eu tenho que lembrar que o cabeçalho tem que estar preenchido ou usando etiqueta. A gente está usando bastante etiqueta agora, né? Nunca usar corretivo de maneira nenhuma, né? Nunca riscar, né? Colocar quando eu errar entre vírgulas, escrever digo, eu fiz a evolução anterior em cima no lugar errado, escrever evolução anterior sem efeito, evitar deixar espaços, tá? Não pode escrever de lápis. Caneta correta é vermelha e azul. Não é lilás, não é vermelha com brilho, não é azul, azul cintilante,
não é, sei lá, agora outras cores, é azul e vermelho, não pode preto também, tá, gente? Aqui é uma ressalva bem importante da checagem da medicação. Medicação não checada considera-se medicação não feita. Bolada quando eu não realizo. E quando eu bolo a medicação, eu tenho que justificar porque eu bolo, né? Então, a checagem sem uma rúbrica é a mesma coisa que nada, é um risco, qualquer um pode chegar e fazer. Então, lembrem sempre de quando checar fazer uma rúbrica em cima da checagem do medicamento para garantir que vocês que fizeram. Então, nunca errar, né? Sempre escrever sem efeito, informação anterior não é de acordo, porque senão a gente tem alguns problemas legais em relação a isso. Ó, aqui um exemplo na admissão, né? Então, o que, que a gente tem que ter, né? Nome completo do paciente, na etiqueta, a data de admissão, da onde esse meu paciente veio, como que ele chegou, qual que é o nível de consciência dele, se ele está com acompanhante ou não está, porque é muito importante ele estar com acompanhante, se tem presença de lesão prévia, se a condição de higiene dele, descrever se tiver deficiência ou não, prótese, os procedimentos realizados, né? Se tiver aqueles valores, pertences, né? A gente faz aquele papelzinho de entrega de pertence, sempre olhar se tem pulseirinha, presença de dispositivos já prévios, tem alguma alergia alimentar ou medicamentosa e assinar. Então, sempre é isso. Tem um exemplo aqui do ladinho, tá? Vou deixar aqui uns minutinhos para vocês olharem. Tá bom? Aqui mais uns exemplos, né? Aqui a quantidade de material, né? Vou deixar uns minutinhos para que a gente tenha a ideia de como fazer a evolução. Então, aqui eu vou ler uma para vocês, né? Às 17 horas, transferido o cliente para o setor de apartamentos, a pedido do cliente em cadeira de rodas, acompanhado por familiares. Admitido no setor de apartamentos, aí quando ele chegou, né, advindo do setor de enfermaria, em cadeira de rodas, acompanhado pela enfermagem e família, acomodado no leito, a presença de ambulante, com auxílio calmo, lúcido e orientado. Mantém acesso venoso periférico e membro superior direito, dorso da mão salinizado e ausência de sinais flogísticos. Com sonda vesical de demora, com débito de bolsa coletora, 18 horas, medicado com item 3 por via endovenosa e AVP, tá bom? Então, aqui uns exemplinhos, né? Vou deixar para vocês lerem depois. E como que eu realizo minha evolução? Vocês sabem, todo mundo, que agora a gente está usando esses prompt, né? Então, a gente vai lá clicar na aba enfermagem, seleciona o paciente que a gente quer, né? Fazer evolução, vai em evolução e anotação do técnico de enfermagem, descreve toda a minha evolução e gravar, tá? Esses aqui eu deixei para a gente salientar que tem todos essas escalas que a gente faz, que os enfermeiros fazem. Muitos me cobram, o enfermeiro fica muito no computador, mas é por isso, ele precisa fazer todas essas escalas, tá? Que são escalas de avaliação para a gente não perder nosso paciente por conta de intercorrências. Então, ele precisa prevenir. Essas escalas são preventivas. Dependendo do resultado, é uma ação que a gente vai tomar em relação a isso, tá? E vai imprimir minha evolução. Tá bom, gente? Então, deixei aqui umas questões para vocês responderem. E obrigado, tá? É rapidinho, bem tranquilo. Beijão. Tchau, tchau. Automaticamente ele vai